Se Jesus falou uma coisa, é verdade e aquilo é fato histórico. Se não for assim, ele é um mentiroso. Será que é por aí? Se esse assunto interessa a você, já separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. E como a teologia é por nossa conta, que tal um convite para você fazer cursos que vão aprofundar o seu conhecimento teológico de maneira crítica, independente e de maneira acessível também, tanto pelo material quanto pelo valor que você vai pagar mensalmente. Aqui no Clube de Membros do canal, nós temos planos e cursos imperdíveis e bem baratinho. Clica ali, dá uma olhadinha e venha fazer parte desse projeto com a gente. Pessoal, vocês já me ouviram aqui no canal fazer alguns conteúdos críticos, que você sabe que esse canal não é apologético, esse canal é acadêmico e esse canal também não é confessional. Nós trabalhamos com os temas da teologia de maneira independente para compartilhá-los com você e com toda a nossa audiência. Mas já falei, por exemplo, da provável não historicidade de Moisés, da não historicidade do Êxodo, da não historicidade de Abraão, da construção histórica sobre diabo, sobre inferno e outros assuntos mais. E todas as vezes que nós falamos sobre esses temas, sempre aparece aqui pessoas muito revoltadas, pessoas com muita dificuldade de entender esse tipo de conteúdo, porque para eles tem que ser histórico, não pode ser apenas teológico, né? Isso é uma pena sobre vários aspectos. Primeiro, que revela como a pessoa é dependente da falácia da inerrância bíblica, da Bíblia sendo tratada do início até o final de maneira inerrante, inequívoca e, pior ainda, sempre de maneira literal. E não é assim que a coisa funciona. A Bíblia não só tem histórias que se propõem a ser concretas, elas têm personagens, textos, contextos, ensinamentos, cujo principal objetivo não é com a historicidade, não é com os números em si que são apresentados, mas é com um ensinamento catequético. A Bíblia é um livro religioso. E como todo livro religioso, o que ela mais quer é passar ensinamentos para as pessoas que estão lendo, que estão tendo contato com esse assunto. Mesmo que a proposta de histórias e de construção de textos para passar esses ensinamentos não seja historiográfico, porque não é isso que está em questão. Mas, para muitas pessoas herdeiras desse literalismo bíblico, né, principalmente de origem evangélica, pentecostal, tem que ser tudo literal, e elas acham que, se não for literal, a sua fé pode estar em risco. Gente, cá entre nós, o que a existência ou não existência de Moisés afeta a sua fé em Jesus de Nazaré? O que a existência ou não existência do inferno muda a sua fé em Jesus de Nazaré? Se muda, é sinal de que você apenas crê nele em função do inferno, apenas com medo do inferno e não por se identificar com ele, com a sua proposta, com a sua pregação, com os seus ensinamentos e menos ainda por amá-lo, né? Mas algumas pessoas usam o seguinte argumento: mas Jesus citou Abraão, Moisés, Jonas, por exemplo. Jesus falou de inferno. Se ele falou isso, é verdade. Ou então ele é um mentiroso quanto mais. E aí a pessoa acaba usando essa falácia da falsa dicotomia para construir um espantalho, para construir uma cortina de fumaça, para tentar criar uma condição absurda na tentativa de diminuir a importância do argumento contrário ao que ela pensa. Mas isso é apenas uma falácia.
Isso é apenas um subterfúgio dos muitos baixos até, né? Porque nessa falsa dicotomia parece que só tem duas alternativas absurdas. Uma é, ou o que Jesus falou é verdade, ou então ele é mentiroso. E se ele falou for verdade, todos os acadêmicos que dizem o contrário estão errados. Mas a questão aqui não é essa. Não são essas duas opções que estão postas. Primeiro que uma coisa é falar de algo que seja verdade. Outra coisa é falar de algo que seja histórica, que seja historiográfica. Dizer que algo foi histórico ou foi mítico, de que algo foi histórico ou catequético, não é sinônimo de falar que é verdade ou mentira. Esse tipo de análise moral não cabe a uma análise teológica madura, aprofundada e séria. É apenas uma cortina de fumaça. A gente não está entre verdade e mentira. A gente está entre historicidade e textos catequéticos e ensinamentos a serem passados. E a Bíblia é um livro de quê? Um livro de história, um livro de historiografia ou um livro religioso? A resposta dessa pergunta já resolve muitos problemas, porque é óbvio que a Bíblia não é um livro historiográfico, até porque os padrões da historiografia foram desenvolvidos bem depois da escrita dos textos da Bíblia. A Bíblia é um texto religioso. Claro, tem algumas histórias, tem questões de interesse político, evidentemente, tem uma série de outras questões, mas basicamente a Bíblia é um texto religioso e o principal objetivo de um texto religioso é trazer ensinamentos para a sua audiência. Então, veja, essa análise não se trata de que Jesus tenha falado a verdade ou a mentira. Isso é apenas falácia, e não é disso que nós estamos tratando. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que nem todas as falas atribuídas a Jesus foram de fato ditas por Jesus. Você sabe muito bem, isso é a lição básica de qualquer coisa, que os textos do Evangelho não foram escritos por Jesus. Não há nenhum texto, nenhuma epístola escrita pelo próprio Jesus de Nazaré. O que nós temos são textos escritos por seguidores de Jesus de Nazaré, mas não é diretamente por ele. Os evangelhos foram escritos por comunidades, por pessoas que creram em Jesus. Mas o que ali está escrito é a forma como essas comunidades receberam os ensinamentos, receberam o testemunho e registraram essa herança cultural, religiosa, espiritual que elas receberam, de maneira a fazer sentido para a audiência daquela comunidade em questão. Mateus, por exemplo, que fala para uma comunidade de origem judaica, tem muito mais elementos e linguagens do judaísmo. Lucas, que fala para uma audiência originalmente gentia, não está nem aí para esses costumes e ensinamentos judaicos. Isso não lhe é familiar, mas é familiar a ele outras coisas mais importantes sob a sua ótica. Então, isso é quase que óbvio, mas é importante que a gente fale sobre isso. Algumas questões que estão nos evangelhos nós podemos analisar e compreender que vieram mesmo de Jesus e que foram feitos por ele. Outras são textos de fé atribuídas a ele. Isso não é uma crítica, viu? Isso não é dizer que é uma armação, que é um equívoco, que é uma fraudulência. Não, é um processo absolutamente natural e compreensível que assim o tenha feito. E um outro ponto também muito importante é que para a antiguidade, onde os textos da Bíblia, todos eles aconteceram, não existia essa discussão entre mito e fato histórico. Eles não estavam preocupados com historiografia. Como eu falei, são elementos muito mais recentes. Para eles, não é uma discussão presente como é para nós hoje em dia. Tá? Não era uma discussão. As civilizações antigas, elas recebiam os seus ensinamentos como tradição e acreditavam nesses ensinamentos e nessas tradições e, basicamente, ponto final para isso. Não tem uma discussão. Para eles, não é importante se aquele personagem foi histórico ou não,
se aquele ensinamento foi catequético ou se ele realmente existiu em algum lugar lá do passado que pode ser precisado. Não era uma questão e nem uma discussão relevante que entrava em jogo naquela época, na época da antiguidade. Para falar a verdade, essas discussões elas só entram em campo a partir do século XVIII, é muito recente na história. E ali sim nós podemos, então, ter ferramentas para precisar se determinados personagens eram históricos ou teológicos, se tais passagens elas realmente aconteceram ou são catequéticas. E isso não acontece apenas com a Bíblia, não, acontece com qualquer texto religioso do passado, né? E só passou a ser possível no século XVIII por causa da insistência das instituições religiosas que travaram durante muito tempo o conhecimento independente e ficou um conhecimento que dependia do aval e da interpretação religiosa. Só quando houve essa separação é que o conhecimento foi capaz de avançar nesse cenário. Então, veja, Jesus de Nazaré, o personagem histórico, que não há praticamente nenhuma dúvida da sua existência, da sua historicidade, ele também é fruto da tradição do seu tempo. Ele também era fruto da mentalidade, da religiosidade que havia na sua época. Embora questionador, embora crítico, mas ele não era um alienígena. Ele não era alguém que estava no espaço sideral. Ele era alguém encarnado com a sua história, com o seu contexto e com a sua realidade histórica, cultural, linguística, religiosa e assim por diante. E os autores dos textos do Antigo e do Novo Testamento também são pessoas concretas na história. Também são pessoas frutos do seu tempo, frutos da sua mentalidade, e não historiadores contemporâneos do mundo ocidental do século XVIII, XIX, XX, mas eram frutos daquela época e pensavam como pessoas daquela época. E é claro que uma pessoa que viveu no primeiro século da Era Comum, no segundo século da Era Comum, não tinha à sua disposição os conhecimentos técnicos e as ferramentas que nós, hoje, do século XXI, muito tempo depois, temos disponível hoje. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha em mente essas compreensões. Os textos do Novo Testamento não tinham a pretensão e nem condições de se precisar historicamente. Não, isso não era uma discussão daquela época, mas o valor do ensinamento que está sendo passado por ali. E quando nós lemos os textos dos evangelhos que falam desses temas do passado, você percebe que são textos religiosos. João 8,56, Jesus fala de Abraão, que ele se alegrou com o seu dia, com a sua chegada, etc. É claro que isso não é um texto histórico, gente. Jesus não conviveu com Abraão no sentido histórico, mesmo que aquele Abraão tenha sido personagem histórico. Estão muito distantes. É óbvio que é um texto religioso. É óbvio que é um ensinamento que está se passando ali. Né? Lucas, capítulo 16, versículo 29, cita Moisés. Ele tem Moisés e os profetas que os ouça. Mas Moisés e os profetas é um símbolo das escrituras judaicas que haviam naquela época, que haviam disponíveis. Moisés representa o Pentateuco, representa a lei, e os profetas representam os outros textos em questão, principalmente os textos proféticos que tinham autoestima no meio daquele povo e daquela religiosidade. Né? Por exemplo, Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao 50, fala de Jonas como sinal para o que ia acontecer com Jesus. Mas isso é uma tradição. Jesus não está tentando provar a literalidade do que teria ou não acontecido com Jonas. Até porque ele foi vomitado pelo peixe na praia. Em Nínive não tem praia. Nínive fica no meio do território da antiga Babilônia. Entende? Não é isso que está em questão. Mas o sinal que Jesus, ou o autor do evangelho, compara com o seu processo de ressurreição. E quem propõe isso é Mateus, que é um texto que escreve-se para uma comunidade judaica. Essa comparação não tem nos outros evangelhos. Então, gente, não é difícil a gente perceber isso.
Não se trata da falácia entre verdade e mentira, mas se trata da realidade de contextos específicos de cada época, de cada lugar, e que as questões de historicidade não eram uma pauta levada em discussão lá nos autores da antiguidade, sobretudo em textos religiosos. Então, um pouco de noção nos ajuda a compreender isso, e é claro, você não precisa rasgar a sua Bíblia, como muitos dizem, e nem tampouco desistir da sua fé em Cristo, por saber que o inferno não existe, que o diabo foi criado, que Abraão provavelmente não é um personagem histórico, que o Êxodo não existiu. Enfim, gente, maturidade é bom e não faz mal para ninguém. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e em breve a gente se encontra para mais um Café com Teologia. Até lá.